Sejam todos muito bem-vindos ao conteúdo exclusivo com o professor Luiz Saião. Parabéns pela sua decisão de escolher se aprofundar nas escrituras e conhecê-la através do seu contexto original. Eu me chamo Douglas Brasil, nós estamos aqui no estúdio da Plataforma Brasil, onde acontece o Espiritualmente Podcast. E nós escolhemos esse formato de gravação desse conteúdo para que você tivesse uma experiência ainda melhor, com muitos pontos voltados à teologia e à escritura sagrada para você crescer e se desenvolver na teologia. Então, fique agora pelos próximos minutos aqui com a gente, pega papel e caneta, coloca o seu fone de ouvido e se prepare, porque você vai ter uma experiência extraordinária. E fique até o final, porque no final o professor Luiz Saião tem uma oportunidade exclusiva e imperdível para você. Então, bom conteúdo! E aí, turma? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Nós estamos aqui hoje a nível de profundidade no conhecimento das escrituras, entendendo as escrituras no seu contexto original, com o teólogo, linguista, hebraísta, tradutor da Bíblia NVI Almeida 21, foi diretor do Seminário Batista do Sul do Brasil, pastor da Igreja Batista das Nações Unidas de São Paulo, autor de diversos livros, diretor acadêmico da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Saião. Seja muito bem-vindo, Luiz Saião. Obrigado, Douglas. Um prazer muito grande estar em sintonia aqui com o Espiritualmente Podcast. Você é bem-vindo aí para a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, até porque o assunto é sério. A coisa tem a ver com Bíblia e fique conectado com a gente aí, tem muita coisa boa para a nossa conversa de hoje. Fala um pouquinho pra gente sobre como foi a sua história ao longo desse tempo, na sua caminhada cristã, e um pouquinho da sua carreira, um pouquinho da sua experiência na sua profissão, que provavelmente tem muita coisa, mas como você poderia trazer aí pra gente um pouquinho dessa história? Olha, Douglas, Deus me deu uma oportunidade muito peculiar, né? Eu nasci na cidade de São Paulo, né? Tive uma caminhada originalmente assim familiar meio difícil e conturbada, não vivi com os meus pais biológicos, fiquei na casa de diversos parentes e aos 12 anos eu fui morar no estado do Tocantins e morei numa cidade chamada Miracema do Norte, hoje Miracema do Tocantins, ao lado de Tocantinha, e lá eu conheci o Evangelho, me converti em 1975 e tive uma conversão muito impactante, né, com a graça de Deus me alcançando. Mas o curioso foi que eu, saindo, né, dessa megalópole enfumaçada paulistana, indo morar numa região amazônica, junto de aldeias indígenas, e indo estudar num colégio, um colégio batista, que tinha todo o seu perfil baseado num jeitão mais assim de influência norte-americana, né? E aí eu, passado esse primeiro período, vim para São Paulo e logo Deus mexeu comigo no interesse de servi-lo no reino desde os 13 anos de idade. E aí eu tentei, né, entrar na USP, consegui antes de fazer 18 anos. Então, aos 17 anos, nem sabia direito calçar o sapato ainda, né? Eu estava na Universidade de São Paulo, a universidade mais renovada aí da América Latina e talvez do Hemisfério Sul, né? E ali na USP foi muito curioso que eu comecei já entendendo que Deus queria que eu me envolvesse com o estudo bíblico aprofundado. Fui estudar linguística na Universidade de São Paulo, com professores que tinham feito o seu doutoramento na famosa Universidade de Sorbonne, na França, né? E aí aquele admirável mundo novo, né, que eu estava ali, eu fui em contato com a profundidade da cultura europeia, especialmente francesa, acabei estudando um pouco de alemão também, né? Logo eu comecei a me envolver com várias línguas estudando, e em seguida foi uma coisa curiosa, eu fui estudar hebraico, né?
Uma coisa de louco de ver isso, mas parece que o hebraico sempre teve dentro da minha cabeça, né? Eu comecei a estudar aquilo de certa forma se encaixou comigo de uma maneira tão forte que estudando ali hebraico na universidade, depois eu passei a fazer o curso mesmo completo, detalhado de história, cultura, literatura, língua, né, tudo, hebraico moderno, hebraico antigo, hebraico da Bíblia, né? E aí com isso eu então entrei num outro mundo. Então o que aconteceu comigo? Não sei se eu posso dizer isso aqui, eu fiquei meio doido, né? Né? Então, porque se eu tivesse no norte e no nordeste do Brasil, conversando com os meus amigos indígenas xerentes ou craôs, eu estava em casa. E se eu tivesse na maluca, enfumaçada São Paulo, com a nossa realidade daqui, eu também me sentia em casa. E daqui a pouco, no ambiente cultural, né, europeu, francês, alemão, ou até no ambiente americano, que eu também acabei me conhecendo muito, aprendendo inglês, tal, tudo isso, eu também estava bem, e também no mundo judaico. Então minha cabeça necessariamente teve que ampliar muito. Nisso eu fui na direção de um aprofundamento e resolvi então fazer teologia, que eu fiz na Teológica Batista de São Paulo, né? Hoje onde eu sou diretor acadêmico. Eu estudei um pouco de filosofia na própria USP e fiz linguística e hebraico, e depois ainda fiz mestrado especializado mesmo na área de hebraico, o que fazendo pesquisa bíblica na universidade secular, né? O que então me preparou para essa caminhada que envolve um tanto quanto de história, de língua, de cultura, de teologia, numa amplitude maior, e também podendo lidar com várias línguas. Nesse processo, em 1990, é curioso porque eu tinha só 27 anos de idade, chegou a proposta feita pela International Bible Society de iniciar um projeto de tradução bíblica no Brasil, a princípio pelo saudoso Dr. Russell Shedd. E como eu era assistente do Dr. Shedd na ocasião, ele me indicou para fazer parte desse trabalho como uma espécie de pessoa que iria organizar o projeto, do qual depois eu me tornei coordenador geral, né? E aí foi que a coisa começou, né? A gente começou a se envolver com isso, de modo que eu tive uma caminhada de vida que envolvia um ministério pastoral, um ministério propriamente, vamos dizer, acadêmico, né? Assim, de ensino, que envolvia dar aulas em seminários e faculdades, né? E ao mesmo tempo também muito envolvido com literatura. Durante muitos anos eu trabalhei como consultor ou editor de editoras muito ligadas à teologia, como as edições Vida Nova, a editora Vida, a editora Agnus, né? Onde eu sempre desempenha um papel maior, apesar de ter contribuído com outras também. Então, assim, foi uma caminhada aí de bastante esforço, né? Bem trabalhado pelos caminhos que Deus preparou para a gente trabalhar nessa área de conhecimento aprofundado da Bíblia. Então, muitas coisas envolvem aí quando a gente fala das escrituras, e uma delas as pessoas têm muita curiosidade de saber sobre o processo de escrita da Bíblia, né? A gente vê pessoas falando, mas como saber se está certo, se está errado, como que foi esse processo do Antigo e do Novo Testamento, quais os idiomas que a Bíblia originalmente foi escrita, tem os idiomas que ela foi escrita originalmente. Como que funciona esse processo de escrita dela? Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico quase todo, com exceção de alguns poucos capítulos de Daniel e de Esdras em aramaico. Aramaico é uma língua semítica parecida com o hebraico. E nós temos uma tradição no mundo judaico de um profundo respeito pelo texto sagrado. Você tem os famosos escribas, os soferim, né? Pra você ter ideia, o pessoal copiava, é uma profissão, né? Bem detalhada, onde o sujeito copia cada letra com muito esmero, né?
E eles tinham uma preocupação tão grande, né, que numa sinagoga, desde os tempos antigos, tinha uma coisa que era chamada de genizá, né, que era um lugar onde eles guardavam os rolos sagrados, e quando um manuscrito, né, inicialmente em papiro, depois em pergaminho, era copiado e havia qualquer coisa que eles percebiam que tinha um erro, eles inutilizavam esse manuscrito, eles enterravam, né? O nome de Deus era especialmente reverenciado. Então essa mentalidade favoreceu uma preservação muito particular dos manuscritos antigos. Então ele não precisa necessariamente explicar isso só por um caminho místico, assim, como muita gente faz, mas entender como isso acontecia e por quê. E assim, em relação ao Antigo Testamento, né, existe o que a gente pode chamar de um estudo técnico que é feito a partir da comparação com os manuscritos disponíveis, que foi um trabalho muito desenvolvido, especialmente a partir da época de um estudioso chamado Rudolf Kittel, né? Então você tem a famosa BHK, Bíblia Hebraica de Kittel, que fez um trabalho de pegar o que a gente chama de texto massorético padrão, quer dizer, o texto hebraico-aramaico do Antigo Testamento, e compará-los, os diversos manuscritos disponíveis, né, com outros testemunhos importantes, que era o Pentateuco samaritano, a versão grega da Septuaginta, os Targums aramaicos. E esse trabalho feito trouxe o que a gente chama de uma edição crítica trabalhada, cujo resultado trouxe para a gente o que é chamado Bíblia Hebraica Stuttgartensia, que é referência nos estudos bíblicos do Antigo Testamento. Então esse trabalho ele é muito importante porque esse é o texto de onde a gente traduz todas as Bíblias, e é um texto muito bem assim definido como um texto considerado referência. Agora, o que acontece é que de repente em 1947 o pessoal acha os manuscritos do Mar Morto. E esse texto massorético, ele era do ano 1000, né? Tem dois textos importantes, o chamado Códice de São Petersburgo e também o Códice de Alepo, que eram os textos completos que a gente tinha. Na verdade, o Códice de São Petersburgo era o padrão, mas o pessoal achou os manuscritos do Mar Morto. E quando foram comparar, né, os manuscritos do Mar Morto, viram o quê? Que como esse texto foi preservado. Não tem dúvida para quem, né? Mas eu vi que tem uma diferença aqui. Existem não só algumas diferenças no texto, como existem coisas que às vezes a gente tem que olhar pelo estado do manuscrito que ele está para comparar se a letra é essa ou é aquela, se houve uma coisa aqui, porque o hebraico tem algumas letras parecidas, né? E isso às vezes na leitura gera uma certa situação em que os peritos tentam ao máximo descobrir o texto original, mas quem conhece esse processo de crítica textual sabe como é difícil. Se for pegar os outros livros da tradição grega, latina, tiver uma disparidade enorme entre os argumentos. Então a Bíblia é impressionantemente bem preservada quando a gente compara com essa realidade. E no caso do Novo Testamento, de certa forma, nossa tarefa é um pouco mais fácil porque é muito mais recente. O Novo Testamento é escrito num grego que é chamado grego koiné, um grego comum, um grego em parte bastante semitizado, um pouquinho diferente, né, o jeito e o nível do grego de um livro para o outro, mas nós temos uma quantidade grande de papiros, alguns muito antigos, né, o papiro, por exemplo, mais antigo do Evangelho de João, tem um pedaço de João 18, o papiro John Rylands, ele é do tipo 30, 40 anos depois que o João escreveu o Evangelho, é muito próximo, né? E nós temos os chamados códices completos, né? Que são textos já encontrados em pergaminhos, né? Que destaque para o Alexandrino, para o Vaticano, para o Sinaítico, né? Descoberto em 1844 lá no Sinai, e também uma família de outros textos da tradição bizantina que os estudiosos avaliam e trazem o que a gente chama de ser um consenso sobre o Novo Testamento. Existem umas poucas diferenças aqui e ali, mas nenhuma dessas diferenças é substancial
para trazer algum tipo de problema, assim, digamos, teológico ou semelhante, né? Então, de fato, é muito impressionante. Todos os tradutores da Bíblia que têm, né, conhecimento técnico acadêmico do assunto lidam com esses textos a partir dessas referências. Então, sim, a Bíblia é um livro muito bem preservado. Sim, nós temos ferramentas acadêmicas disponíveis de todo tipo para poder lidar com isso, e com o nosso conhecimento, tanto em termos de manuscritos, em termos de gramática das línguas originais, em termos de entendimento do multicultural do mundo antigo, né, o mundo grego, latino, aramaico, hebraico, mais antigo, mais recente, para poder entender e traduzir o texto da melhor maneira possível. Tem todo um contexto ali entre todos os profissionais que estão envolvidos para que isso seja o mais fiel possível, né? Então, com toda certeza. Não tem como as pessoas olhar para isso e pensar que isso pode ter alguma... Como as pessoas dizem, não, mas a Bíblia tem falha de interpretação, e isso acaba trazendo uma certa insegurança para as pessoas. Mas quando a gente olha e vê o nível do gabarito das pessoas que se debruçaram sobre isso para que essa tradução ela fosse o mais fiel possível, a gente pode confiar. E inclusive hoje, né, existem muitas traduções da Bíblia, conforme a gente vê aí fora. Teria hoje uma forma de como as pessoas entender que a tradução que elas estão em mãos é uma tradução que elas podem confiar? Então, vamos lá. A questão da tradução da Bíblia, ela envolve um elemento um pouco mais amplo, né? Em termos de a gente fazer uma discussão de manuscritos, eu diria que, no fundo, os problemas são muito pequenos. Você pode até dizer, olha, tem um texto aqui que aparece em poucos manuscritos, tal, então você vai encontrar talvez alguma diferença aqui e ali. Às vezes algumas Bíblias colocam notas, mas nada que eu pudesse dizer que seria suficientemente preocupante. Olha, esse negócio aqui muda tudo. Agora, a outra questão envolve o entendimento atualizado daquilo que esses textos bíblicos significaram. Por que eu digo isso? Porque se você pega as traduções antigas, pega um Lutero, por exemplo. Lutero vai traduzir o seu Novo Testamento em 1521. A Bíblia dele fica pronta em 1534, né? Toda a chamada Luthers Übersetzung, né? A tradução de Lutero da Bíblia em alemão. Bom, o que se sabia do mundo bíblico no século XVI, né? Quando nem tinha arqueologia? Mesma coisa se refere ao inglês, o espanhol, o português, italiano, francês e outras línguas. Então, o conhecimento que a gente tem hoje é tipo mais de 1000 vezes maior do que se tinha naquele tempo. Então, é claro que uma tradução muito antiga, ela tem as suas limitações. E também temos um segundo aspecto nessa história, que é como quando você diz uma frase para uma pessoa e a pessoa não entendeu bem o que você quis dizer. Então, você tem que fazer o quê? Vamos usar o português nosso, trocar em miúdos. Né? Então, você pega um exemplo lá de Paulo, quando ele se converte, diz a versão antiga, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Que história é essa de recalcitrar contra os aguilhões? Isso é a imagem de um cavalo tentando dar um coice, né, naquilo que está ferindo ali o aguilhão, né, aquilo que faz ele. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que o problema está na expressividade daquilo que foi dito. Então você tem a parte dos manuscritos, a parte do entendimento da realidade do mundo antigo a partir de pesquisas que refletem um conhecimento mais aprofundado e mais aprimorado, e tem a comunicação. E aí tem um detalhe interessante. A pergunta é: para quem você vai contar a história desse livro?
Então, se eu pego um grupo de acadêmicos, estudiosos da Academia Brasileira de Letras, eu posso pegar, né, aquele texto bíblico do hebraico, grego e aramaico e colocar num nível lá em cima, né? Porque eles vão entender isso, porque eles têm vocabulário. Mas se eu pego esse texto e vou traduzir para, por exemplo, crianças, ou para pessoas que têm uma escolaridade muito limitada, eles não vão entender. Então, como eu digo a mesma coisa sem perder o sentido para esse grupo de pessoas? Então, nesse aspecto aí, você tem o que a gente chama de tradução contextualizada. Até porque, se a gente quer realmente saber o que está lá no original, você precisa ler em hebraico, grego e aramaico. Toda vez que você vai colocar em português, em francês, em russo, em chinês, você vai enfrentar esse desafio de transposição cultural e linguística. Então, nesse sentido, algumas versões são diferentes, mas não é que sejam diferentes na essência. Podem ser se por trás de um projeto houver alguma ideologia muito forte, controladora, que queira fazer que a Bíblia vá para uma direção pré-definida, que não é um negócio academicamente muito aceitável. Mas, se a ideia é traduzir o texto adequadamente, como é que eu digo isso para que a pessoa... Porque a finalidade, né, se eu tenho uma tradução, é para alguém entender. Né? Então, por exemplo, o famoso, né, Haroldo de Campos, ele fez umas traduções poéticas de Gênesis, muito bonitas. A palavra hebraica shamaim, ele traduziu por fogo-água. A palavra literalmente quer dizer céu. Né? Deus criou, né, os céus e a terra. Né? E como é que ele pôs fogo-água? É que a palavra hebraica shamaim, em hebraico é fogo e maim é água. Então, literalmente quer dizer isso. E é interessante, é bonito, porque quando você olha para o céu, ou você tem fogo ou você tem água. Ou você tem o quê? O sol brilhando, ou você tem aquelas nuvens pintadas de vermelho e de amarelo, com aquele quadro bonito, e lá de cima sempre vem água. Então, quer dizer, essa poética bonita por trás da palavra, ele colocou. Mas se eu chego para um grupo de pessoas sem essa sensibilidade literária e falo, sabia que Deus criou fogo e água? Para eles, não. Por um grupo de pessoas literariamente bem avançadas, que conhecem o texto, vão falar, nossa, que bonito. E é bonito. Mas tem que mostrar a boniteza, né, ou a beleza, para quem já experimentou dela na mesa. Senão, a coisa não dará certeza. Né? Muito bom. O senhor pode citar para a gente alguns exemplos de traduções que poderiam ou podem ser mal fundamentados na Bíblia? Tem? Existe isso? E o que essas passagens elas querem dizer? E no contexto original, né, das escrituras, existe alguma coisa? Você está falando de textos específicos ou de traduções específicas que foram feitas? Pode ser nos dois sentidos. Então, você tem, por exemplo, eu diria, traduções orientadas pelos grupos que a definiram. Por exemplo, você tem uma tradução chamada Novo Mundo das Escrituras Sagradas, né, que é usado por um grupo religioso mais popularmente conhecido como Testemunha de Jeová, Sociedade Torre de Vigia. Então, quando você lê os textos ali, eles só têm apoio e referência do grupo da própria organização. Fora dela, ninguém entende que aquela tradução ela reflete exatamente o texto original. Né? Então, quando você pega um texto que é circunscrito a um grupo muito limitado, você vai entender que esse texto atende aos propósitos do grupo. E ele, então, não é referência no mundo acadêmico. Você não vai para nenhum ambiente, universidade, diferente, por exemplo, quando você está num ambiente acadêmico, onde você tem versões que tem, assim, foram trabalhadas por estudiosos do mundo judaico, do mundo católico, do mundo protestante, né? O pessoal diz, não, essa é uma versão que a gente respeita porque foi feita por acadêmicos que sabem, né? Você pode até achar que aqui ficaria melhor de outra maneira, mas existe um respeito acadêmico pelo trabalho feito, né? Agora, nós temos textos bíblicos que podem parecer embaraçosos
Primeiro, por uma questão de tradução, né? E talvez, em outros casos, por uma questão de hermenêutica, porque aí são duas coisas diferentes, né? Você traduz o texto e entende o que ele está dizendo, né? E a outra coisa, quando a pessoa entende, é o que ele vai fazer com esse texto, né? Então, para mostrar um exemplo bem simples assim, você lembra de Atos 16:31, que Paulo está lá em Filipos, né? E ele vai falar com o carcereiro e ele diz, olha, você precisa crer no Senhor Jesus e você vai ser salvo, você e os de sua casa, né? Já começa que os de sua casa não são só os filhos e a mulher, né? É um contexto maior que envolvia todo mundo que estava ligado à casa do carcereiro. E aí a pessoa entende nesse texto que se ele crê em Jesus, automaticamente seus outros parentes serão salvos. O texto não está dizendo isso, né? O texto está dizendo o quê? Ele está dizendo que foi dito num trecho narrativo o que ia acontecer com o carcereiro e aconteceu com ele e com a casa dele. O texto não é uma promessa, o texto não está dizendo que todos os nossos parentes serão salvos, até porque Jesus disse que quando ele veio muitas vezes trazer uma divisão contra aqueles que estão na sua própria casa. Muitas vezes o pai vai ser contra o filho, a mãe contra a filha, porque às vezes um compromisso com Jesus acabava trazendo uma rejeição e até mesmo uma perseguição a partir da própria família. Porque se fosse assim, era simples, né? Converte um só na casa, o resto vem no automático. O texto não está dizendo isso. Agora, em termos de tradução bíblica, é interessante, por exemplo, você, quando vai ler Gênesis capítulo 37, né, lá no verso 1, vai fazer uma menção de um homem chamado Potifar, que José estava, né, ali, foi levado para a casa de Potifar. E aí, lá, em Potifar, diz que Potifar era eunuco de Faraó. Aí você lê a história e daqui a pouco a história continua e vai nos dizer que Potifar tinha uma mulher. Mas peraí, se ele era eunuco de Faraó e ele tinha uma mulher, e depois a mulher inclusive vem com uma conversa meio estranha pro lado de José, e aí você fala, não, peraí, mas eu não estou entendendo mais nada. Qual é o problema? Ele é eunuco ou não é? A palavra eunuco é uma tradução equivocada. E quando você pega os devidos estudos, né, dos melhores dicionários léxicos de grego e hebraico, eles mostram que uma palavra não pode ser traduzida sempre da mesma maneira. Isso não acontece em língua nenhuma. A palavra, em um lugar, ela tem um significado, quando é usada em outro lugar, o significado não é o mesmo, né? Pois é, mulher, eu acabei de conseguir colocar o botão na sua casa. E eu fiz isso quando eu estava na sua casa. Peraí, a casa do botão não é uma coisa, são coisas diferentes. Mas a palavra é igual, a frase é a mesma, é na sua casa. Mas não é assim que se entende. Se você for colocar essa expressão numa outra língua, a tradução vai ficar bem diferente, não vai traduzir casa igual. Então, da mesma maneira, eunuco às vezes é eunuco, que era um indivíduo, né, que era emasculado e que servia lá para cuidar de um harém. Mas, nesse caso, não quer dizer isso, quer dizer um alto oficial. Então, Potifar era um alto oficial de Faraó, por isso ele aparece com a sua mulher e não é eunuco como em outros casos do eunuco que aparecem em outros textos da Bíblia. Então, nesse sentido, você pode sim, tendo uma tradução não devidamente trabalhada, não devidamente revisada, ter equívocos. As versões muito antigas, elas não passaram por esse processo. Por isso que, do ponto de vista técnico e acadêmico, elas são menos recomendáveis. Olha a importância da gente estudar as escrituras e entender as escrituras no seu contexto original, para que a gente não venha cometer equívocos, porque muita gente acaba tendo essa interpretação por meio de ela ter ouvido alguém trazer essa interpretação, ou até mesmo ela ler e, com a base de conhecimento que ela tem, ter essa interpretação errada e não ser algo que ela está fazendo isso intencionalmente, né? Ela não quer cometer uma heresia, né? Ou falar alguma coisa errada a respeito das escrituras. Então,
a importância, por exemplo, aí o texto de Atos mesmo que você mencionou. Quantas pessoas? Eu mesmo já cometi esse equívoco no passado, né? Por não entender. Quantas pessoas fazem isso? E a pessoa entra em crise, né? Porque Entra ela em crise. atribui a Deus uma promessa que não está estampada lá. E aí a pessoa fica desesperada e fala, puxa, agora eu que preguei errado, por isso que não deu certo. Exatamente. Quem sabe nem eu não creio direito, por isso que não cumpriu. Então, tem um jeito, né, da gente conseguir resolver isso. Hoje, o Luiz Saião, ele teve uma experiência, né, Saião, com a coordenação de um projeto da tradução da Bíblia. E isso foi um trabalho muito interessante que você realizou. E a gente entende que isso é algo que ajuda a gente a ter aí os cuidados necessários para que a gente possa interpretar a Bíblia no seu contexto original, né? Como foi isso? Então, na verdade, eu trabalhei diretamente em 3 projetos, 2 de maneira mais intensa, que foi a nova versão internacional da Bíblia, uma versão que tinha uma similaridade em termos de proposta de tradução com a New International Version, a versão em inglês, mas ao mesmo tempo uma independência. O que foi feito aqui não é simplesmente seguir o que estava lá na NIV, inclusive as versões são diferentes, né? E o projeto foi muito interessante, bom, porque ele tinha as suas diretrizes, né? Dizendo, olha, a gente tem que ter uma tradução da Bíblia que seja baseado nos textos originais e que tenha aí fidelidade de sentido do texto, não apenas de forma, né? O pessoal fala muito, a tradução tem que ser ou equivalência formal ou equivalência dinâmica, qual que é a certa? Nenhuma nem outra, depende. O texto muitas vezes exige uma tradução que necessariamente precisa ser explicativa. Não existe nenhuma versão da Bíblia que seja literal. Só diz isso quem não conhece hebraico, por exemplo, né? Porque em hebraico não existe verbo ser e estar no hebraico bíblico no presente. Toda vez que aparece na Bíblia é uma interpolação, porque o hebraico não usa isso. Então, consequentemente, a tradução literal nunca acontece em versão nenhuma, porque ela fica incompreensível, porque a língua é diferente demais. E as pessoas não sabem porque elas não falam hebraico e não conhecem hebraico bíblico. Então, a questão é, às vezes, um texto, quando está no original, quando é traduzido, ele não precisa de Jesus dizer, eu sou a luz do mundo. Não tem o que você inventar nessa frase. Sim. Isso é claro. Mas tem texto que a gente lê e não dá para entender nada. Como aparece, por exemplo, em Gênesis 20, né, com a história de Sara, lá com Abimeleque, que isso sirva de véu entre os teus olhos. Né? O que é isso? Quer dizer que isso sirva para reparar a sua honra. Quer dizer, a frase é muito diferente. É como uma expressão idiomática. Ninguém traduz uma expressão idiomática literalmente. Então, o texto precisa ser trabalhado em função das suas próprias exigências. A NVI trabalhou com esse perfil. A tradução tem que ser fiel de acordo com o seu sentido intencionado. Ela tinha uma comissão de pessoas diferentes para ninguém puxar a sardinha para o seu lado. Então tinha gente batista, presbiteriana, pentecostal. Uma das pessoas mais importantes que trabalhou no projeto, que foi o motivador do projeto no Brasil, foi o Dr. Shedd, né? Entre estudiosos de muita expressão, né, que estavam lá. Tínhamos diversos brasileiros, uma senhora britânica, um professor nos Estados Unidos holandês, alguns americanos e a maioria de brasileiros de lugares diferentes do Brasil e de origem teológica e denominacional distinta, para que não virasse o negócio da... Porque você põe todo mundo presbiteriano, a versão necessariamente, não porque eles queiram, que eles pensam, sempre assim, não vão ter a sensibilidade de enxergar. Se todo mundo é pentecostal, todo mundo é batista. Então ela foi uma versão transdenominacional e uma versão que tivesse a fluência do português para que a pessoa pudesse aproveitar o texto adequadamente. O texto foi muito bem recebido, ele tem sido muito divulgado e saiu então no ano 2000 e tem sido uma das bíblias aí que tem auxiliado muito o conhecimento
das escrituras e da revelação divina para as pessoas. Eu me envolvi também com o projeto da versão Almeida século XXI, porque não há como negar a importância histórica de Almeida, a sua história. Tá certo que a versão mais antiga, original, né, o Novo Testamento de Almeida em 1681, que traduziu o Pai Nosso lá, não nos metas em tentação, não nos deixes cair em tentação. Essa versão, ela ninguém poderia entender hoje, né, por isso que ela foi passando por várias revisões, e também ela não contava com todo esse cabedal de conhecimento que nós temos. Então, em função disso, num projeto que envolveu várias editoras trabalhando em conjunto, a gente fez uma revisão profunda de natureza exegética e estilística que mantém uma Bíblia no seu perfil mais tradicional, que foi a Almeida século XXI. E depois eu trabalhei um tempo também com a versão A Mensagem, que aí já tinha um outro propósito, uma paráfrase, um negócio bem diferente, que tem um objetivo mais, eu diria, evangelístico do que qualquer outra coisa, né? E que está à disposição, e tendo caminhado nessa direção, depois a gente pode falar, eu desenvolvi uma outra coisa chamada Bíblia Brasileira de Estudos, né? Que era um projeto que, usando a Almeida 21, né, que foi capitaneado inicialmente pela editora Agnus, juntamos 60 estudiosos, todos brasileiros, que fizeram comentários e notas a partir das necessidades nossas em cima do texto, e é um material que ficou muito bem elaborado e tem também abençoado a igreja evangélica e não evangélica também, né, brasileira, nos últimos anos. Quanto que o senhor acha que as pessoas perdem por não estudarem as escrituras no seu contexto original? Olha, Douglas, perde muito. Por quê? Primeiro, assim, qualquer coisa que você não saiba nada, você está numa situação difícil, né? Eu me lembro uma vez, eu viajei para o Japão. Eu peguei um trem no Japão e eu não falo japonês, eu sei algumas pequenas frases, né? E também não leio, conheço algumas letras, mas não é insuficiente para ler japonês. Eu peguei um trem e eu precisava descer num lugar, eu estava cansado da viagem, com sono. E de repente eu começo a escutar os avisos do trem só em japonês. Uma vez eu escutei algo que eu achei que fosse em inglês, mas até hoje eu não tenho certeza. Aquilo só Deus sabe. E aí, eu fui vendo, né, o trem parando em vários lugares, inclusive era um trem bala, né? Mas quem estava abalado era eu ali, né? E aí eu falei, meu amigo, como é que eu vou fazer agora? E eu comecei a olhar as estações, e era noite, todos eram praticamente iguais, parecidos. Eu falei, tô perdido, né? Como é que eu vou fazer aqui? E o vagão em silêncio profundo, que o japonês é muito quieto, né? Não fala nada. E aí eu fiquei apavorado, falei, agora, como se diz, deu ruim. Até que eu olhei lá no fundo que aparecia um letreiro assim, inicialmente só com kanji, né? Com letras japonesas. Até que depois eu vi que depois de um tempo entrava também o nome daquilo em caracteres latinos, né? Caracteres dando o nome da estação em inglês. Aí eu olhei aquilo e eu ufa, respirei aliviado. Porque quando você está num ambiente que você não entende de nada, você está à mercê de qualquer coisa. É verdade. Então, assim, se você não tem conhecimento bíblico nenhum, tudo que alguém falar vai parecer que talvez tenha sentido. Então a pessoa fala um negócio mais louco possível, né? Olha, Jesus disse, se a tua mão faz pecar, corta. O doido vai lá e pega e corta. Né? Então, eu soube até de um pessoal, uns anos atrás, que diz assim, se Jesus, quando ele voltasse, se a gente estivesse sem roupa, né, a gente não subiria para o céu, porque quando ele viria, para que vocês não sejam achados nus. E a pessoa falou que se ele estivesse tomando banho, né, e Jesus chega naquela hora, daquele jeito ele não vai, ele tem que pelo menos dar um jeito de se cobrir, né? Então, quer dizer, aí o sujeito já viu, né? A coisa ficava muito complicada. Então, quando a gente não entende, o que acontece? A gente fica com a vida prejudicada na hora de saber em que acreditar e que caminho seguir. Depois a gente fica à mercê dos entendimentos e interpretações errados e desequilibrados, né? E depois, isso talvez seja o mais preocupante, a gente fica à mercê
do entendimento de explicações, às vezes mal intencionadas, de pessoas que sabem que é possível fazer manipulação religiosa com os outros, né? Então o sujeito diz, olha, se você não fizer assim, 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 a maldição vai derrubar a sua vida. E o sujeito fica apavorado, ele resolve fazer, né? Como eu conheci um indivíduo dizendo, olha, Deus já me mostrou na palavra que Jesus volta semana que vem, então você pode se desfazer do seu carro, da sua casa, que não há o que fazer, né? E a pessoa então toma uma decisão completamente desfocada, porque ele não entende das escrituras. Então, assim, é muito importante a gente, de fato, procurar aprender mais, ter um conhecimento mais claro de entender o que esse texto está dizendo e procurar fontes fidedignas com os seus frutos diante de você mesmo, para que você, de fato, vamos dizer assim, falando português bem claro, não compre gato por lebre. Literalmente, né? Muito bom. Como que você, assim, aconselha uma pessoa que está começando a sua jornada, como que você aconselha ela a ler a Bíblia? Olha, eu aconselho a primeiro começar pelo Novo Testamento, porque nós, né, somos, na nossa maioria aqui, ouvindo agora, brasileiros, né? Nós somos do século XXI, nós estamos dentro de uma cultura de tradição cristã maior. A maior parte das coisas que você vai ler nos evangelhos, você vai ler e vai entender. Claro que tem questão de geografia, de história, de algumas coisas, você fala, nossa, quem é esse César Augusto? Será que ele mora aqui no bairro, né? Não, mas como assim, né? O que quer dizer centurião? Nunca ouvi falar essa palavra. Então você vai ter algumas questões que você vai fazer pergunta, mas de modo geral você consegue. Então procure uma Bíblia que você consiga ler. A gente recomenda a NVI, mas tem outras que também são versões mais assim compreensíveis, né? Tem agora, por exemplo, a Nova Almeida atualizada, tem a NVT. São versões que você lê, entende, aproveita muito bem o texto, começa lendo o Novo Testamento, leia os Evangelhos, pode ler na ordem, né? O Novo Testamento ali com os Evangelhos, livro de Atos, as cartas, né? E depois o Apocalipse. Aí depois você volta para ler o Antigo Testamento, começando com o Gênesis, tá? Aí você pode fazer a leitura sim, porque o entendimento do Antigo Testamento vai dar a base para saber por que o Novo Testamento está dizendo o que está dizendo. E uma das coisas boas que também que ajuda para você que tem pouco conhecimento é ler amparado por uma Bíblia de estudo. Eu desenvolvi um projeto que é chamado Rota 66, que é a Bíblia explicada em áudio. Tem até um aplicativo que você pode baixar e acompanhar a explicação, né? Tem alguns vídeos na internet que estão à disposição e é um material recomendável. E também eu recomendaria a Bíblia de Estudo NVI, a Bíblia Brasileira de Estudos e também a Bíblia Shed, como as três principais aí que eu diria que pode ajudar bastante a pessoa no entendimento das Escrituras, né? Então, comece com o novo, depois passe para o antigo e leia numa versão que você consegue entender. Quanto que é importante, Sayão, a pessoa ter o conhecimento, entender o contexto histórico e geográfico que as escrituras foram escritas? Você tem alguns exemplos, porque você constantemente está viajando, né? E você fala, inclusive, né, a Bíblia em 3D. Isso. Né? A pessoa está ali, ela está vendo a Bíblia ali diante dos olhos dela. Quanto que é importante isso hoje? Douglas, é extremamente importante. Por quê? Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de conhecer 63 países, mas principalmente viajar pelos países onde a história bíblica aconteceu, né? Então eu já conheço com bastante detalhe lugares como Egito, Jordânia, a Turquia, a Grécia, a própria Itália, Roma, mas principalmente a terra de Israel. E por que isso? A nível de curiosidade, quantas vezes você já foi para Israel? Israel, eu já fui mais ou menos umas 55 vezes. Né? Daqui a pouquinho eu estou chegando em não sabe 60. Nada, né? Tem muito que aprender.
Anachnu gam yecholim ledaber mashu beivrit. Pô, dá para falar hebraico também, né? Aí, como a gente não entende, a gente fala só um amém. Amém, amém por educação. Né? Então, mas o que acontece aí é que é o seguinte, por exemplo, você vai ver umas coisas tão bonitas na Bíblia, né? Que diz lá no Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, né? Que aí ele vai falar do orvalho do Hermon. O que é Hermon, né? Eu ia pensar que isso aqui Hermon é irmão em espanhol, né? O que é isso? O Monte Hermon é uma das montanhas mais importantes da região, que tem 2.814 metros de altura. Esse monte é muito bonito, né? Quem está na Galileia subindo para o norte, a gente vê, e ele está quase sempre nevado, né? Porque ele é muito alto. Inclusive tem estação de esqui no Monte Hermon. Tirando a época do verão mais forte, sempre você vê, né, a ponta, o pico do Hermon ali cheio de neve, e no inverno muito mais. O derretimento da neve do Hermon é o que causa ali o surgimento das águas do Rio Jordão. E aquela área é muito fértil, muito bonita. A gente nem imagina, né, que Israel, que é um lugar cheio de desertos, lá na parte norte tem uma região tão cheia de fertilidade, árvores e até, digamos assim, até uma mata realmente mais densa ali em cima. E bate um vento gostoso que leva esse orvalho que vem daquela área e atinge a região centro-sul de Israel. Quando você conhece a história, também não só a geografia, você sabe que havia aquela rivalidade entre o norte e o sul, né? E que Jerusalém era o centro espiritual do mundo bíblico, desde o Antigo até o Novo Testamento. E aí corria o risco, como sempre houve, né, do pessoal de Jerusalém falar: esse pessoal lá da Galileia, lá do norte, eles não têm valor nenhum. E o Salmo está dizendo: pessoal, vamos a gente ter comunhão, vamos parar com essa bobagem de brigar um com o outro, né? Até o hebraico diz, né? Ó, quão bom, como agradável é que os irmãos sentem juntos. Ele para de brigar com o outro, né? E aí, quando ele diz isso, ele está dizendo ao pessoal de Jerusalém, pessoal do sul, que se acha grande coisa nessa região árida e deserta, a própria vida de vocês depende do que vem do norte, do vento gostoso, da água que desce de lá. Então, deixa de fazer bobagem e entendam que vocês não são a última bolacha do pacote. Vamos ter unidade. Então, nesse caso, a geografia faz toda a diferença. Você vai ler o livro de Ruth. Como assim saíram de Belém e foram para Moabe? Viajaram quantos quilômetros? Como é que eles descobriram que a coisa estava boa em Moabe? A geografia mostra: Belém está numa parte elevada, pertinho de Jerusalém. Você olha por sobre o vale do Rio Jordão, do outro lado de lá é a terra de Moabe. Uma viagem de 80 quilômetros. Aí, se você olha num dia assim, né, que não está com muita neblina, está um dia muito claro, você vê a terra de Moabe do outro lado. Assim como Moisés viu do Monte Nebo a terra prometida, na sua visão última, lá no final de Deuteronômio. Então, a geografia, sim, traz um esclarecimento total, juntamente com a história. Né? O que são as torrentes do Negev? Negev é um deserto. Por que torrente? Porque a chuva bate na montanha e aquela água desce, ó, e você vê uma espécie de rio no deserto correndo de uma maneira inesperada. É uma imagem maravilhosa. E a história também. Por que foi dito isso? Era a época romana, os judeus estavam dominados e escravizados. Isso foi na época que os israelitas chegaram na terra, isso foi na época do cativeiro babilônico. Quer dizer, cada momento você tem uma realidade histórica que ajuda a entender por que esse texto está dizendo isso. Olha, eu vi dizer aqui, né, que tivemos uma situação tão difícil lá em 1 Coríntios 7, Paulo diz que é bom que a pessoa não case, né? Mas o texto diz no verso 26, por causa da condição presente. A gente vai ver Jeremias e Ezequiel, um recebe uma ordem de não lamentar
pela morte da esposa, outro diz, você não vai em casar. Mas por quê? Porque é cativeiro babilônico, é guerra, o pessoal... Então, se você não entendeu o cenário histórico, o que está acontecendo, e não entender um pouco mais dessa geografia, a gente sai perdendo. Por isso é importante estudar a Bíblia no seu contexto original. Olha aí, pessoal, é isso aí. Aí, assim, a gente sabe, né, que hoje existem muitas pessoas que estão por aí e estão muito interessadas em entender mais dessa parte da geografia, mas não conseguem, por exemplo, ir lá para esses lugares ainda, entender um pouco mais do contexto histórico, mas tem uma certa dificuldade de encontrar essas informações com alguém que consiga simplificar esse conteúdo, e você faz isso muito bem, né, por meio de todos os seus materiais, e você se preocupa muito em trazer isso para as pessoas de forma que qualquer pessoa simples consiga entender, para que ela consiga ter esse relacionamento com as escrituras, entender elas no seu contexto original. Hoje, o quanto que você enxerga que é importante também as pessoas elas entenderem sobre essa questão da nossa herança judaica, né, e sobre essa visão hebraica para melhor compreensão das escrituras, né, porque isso faz parte da gente, né, nós que cremos aí no Senhor. Então, um dia eu estava assistindo um desenho animado, né? O desenho animado era um desenho bíblico. E aí, nesse desenho, contava a história de Ruth. Aí Ruth aparecia dentro da casa numa lareira, botando lenha, naquela lareira bonita de pedra, e do lado dela brincando com os ratinhos. E aí, assim, o desenho era bem intencionado, era bonitinho, mas assim, Ruth não é da Europa Central e do Norte. O lugar onde tá, entendi. Não tem lareira na terra de Israel. Não existe nada disso. E muito menos o Ruth brincando com ratinhos, né? E então, eu entendo, né, a intenção de quem fez, mas está contextualmente inadequado. Então, por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, tem que entender que a Bíblia é uma obra toda construída no ambiente judaico e hebraico. Se o sujeito não gosta de judeu, o problema dele. Não tem o que fazer. O texto vem desse ambiente, Deus resolveu agir na história a partir de Israel. Então, consequentemente, para você entender o que está por trás, você tem que entender esse contexto, essa situação. Quer ver um exemplo muito simples e fundamental? Todo mundo fala, pois é, né, José, né, ali Maria, José, o pai, né, adotivo de Jesus, ele era carpinteiro. Quando a gente pensa em carpinteiro, você pensa no quê? O cara que sabe fazer mesa, cadeira, que trabalha só com madeira. Mas a terra de Israel não é uma terra abundante de madeira. Então a palavra que traduziu-se por carpinteiro é tecton, que tem a ver mais com construtor. Não é que ele não use madeira, mas ele usa principalmente pedra e usa elementos de uma construção. E aí a gente vê, por que ficou carpinteiro? Porque quando isso chega no ambiente europeu, quando tudo é feito de madeira, as casas, cabanas, a Europa Central do Norte, essa imagem cristalizou dessa maneira, né? Então, quer dizer, se você não entender o que está acontecendo, o que Jesus está fazendo no templo aos 12 anos de idade, por que ele está lá respondendo para os doutores da lei? Que história mais estranha é essa? Porque é a época que o menino faz bar mitzvah, num contexto judaico. Então, quer dizer, para entender a história, tem um estudioso judeu, ele não é cristão, muito famoso, especialista no assunto, que foi um grande professor na Universidade Hebraica de Jerusalém, chamado Davi Flusser, né? O Davi Flusser ele fez muito isso, desmistificou, né, muito daquilo, mostrando Jesus no contexto judaico no qual ele estava inserido. Porque quando a gente não entende isso, a gente vai fazer uma transposição, ou europeia, ou brasileira, ou americana, ou asiática, africana, sobre o texto que não está lá. Você pode fazer o que você quiser, só que você não vai entender o que está escrito.
Então, essa raiz judaica tem uma forma de pensamento diferente, tem um detalhamento linguístico peculiar, tem todo um ambiente socio-religioso, cultural, que se a gente não entender, né, a gente se atrapalha. Quer ver um exemplo muito bobo assim? A gente, quando falar em palavra fariseu, já pula para trás, né? O fariseu, nem você nem eu, tô fora esse negócio aí. Fariseu já virou uma palavra até negativa. Esse cara é um fariseu, né? Mas o fariseu era uma coisa extremamente positiva. Porque os fariseus eram, na antiguidade, o pessoal que levava a Bíblia a sério. Os estudiosos. Que estudavam, que decoravam versículos, que ensinavam e que tinham, vamos dizer, a ousadia de interpretar para saber como usar o texto. Só que, porque se esperava muito dos fariseus e eles não corresponderam ao que se esperava deles, é por essa razão que o Evangelho critica os fariseus. Não porque eles fossem o grupo de lobo mau, né, e os outros seriam o chapeuzinho vermelho. Não, mas porque é a mesma coisa que eu falar assim, olha, puxa, aquele cara falou isso, olha, ele é pastor, né? Não que pastor seja uma coisa ruim, é que já que ele é pastor, se espera que pelo menos disso ele tenha conhecimento, né? Olha, como é que o sujeito foi lá e deu um tombo no outro e roubou o fulano. E olha, ele é crente. Não é que ser crente é ruim, é que de um crente você não esperaria isso. Então, do fariseu, você esperava mais. Então, quer dizer, esse conhecimento desse mundo hebraico, judaico e raiz, ele é essencial para a gente ler a Bíblia direito. Sayão, você acredita que é possível uma pessoa ela aprender sobre a Bíblia no seu contexto original, mesmo sem ela dominar o idioma original? E existe algum curso que você já fez que esteja acessível para essas pessoas poderem aprender um pouco mais de tudo isso que você carrega com você durante... Douglas, eu diria que uma das coisas mais importantes para mim na minha vida é que a Bíblia mudou a minha vida. A mensagem do Evangelho fez toda a diferença para mim e me levou a uma busca aprofundada a partir do que Deus fez na minha vida. Então, não só eu estudo a Bíblia por razões acadêmicas, mas pelo que ela faz de diferença na minha vida, na vida das pessoas, para quem eu tenho transmitido a sua mensagem, e também como ela muda a história de um grupo de pessoas, de uma cidade, de uma nação, quando bebem das suas águas cheias de sabedoria. Por isso, entre os diversos projetos, eu desenvolvi um curso chamado Quem Mexeu no Meu Livro. E esse curso tem exatamente esse objetivo, para as pessoas falarem, puxa vida, o meu livro estava dizendo isso, alguém embaralhou aqui para eu entender isso indevidamente. Esse curso está disponível, eu tenho divulgado ele inclusive no Instagram. É um curso com aulas muito específicas, com material de apoio muito bem elaborado, que ajuda a pessoa a caminhar na direção de um entendimento bíblico melhor. Aí você perguntou uma coisa um pouco mais difícil, e a pessoa que não vai saber grego, hebraico, aramaico, ele vai de fato aproveitar? Então deixa eu dar um exemplo muito simples e claro para isso. Você não precisa ser especialista em medicina para tomar o remédio certo e para ir na farmácia e comprar aquilo que vai beneficiar a sua saúde. Mas se você for na direção médica errada e tomar o remédio errado, aí você vai ter problemas. Então o que você faz? É claro, nem eu nem ninguém tem o conhecimento completo a respeito de tudo. Muitas vezes eu mesmo tenho um assunto, até mesmo bíblico, e falo, puxa, eu preciso pesquisar. Então eu vou atrás lá do melhor dicionário bíblico do mundo, eu vou atrás de um material de pesquisa mais aprofundado para saber como é que é essa questão mesmo, porque a gente está sempre aprendendo, né? Não tem quem já sabe o suficiente. Então, com certeza, é possível, mediante o uso de ferramentas, de ensino fundamentado, equilibrado e voltado
para o benefício da nossa vida diante de Deus e do próximo, a gente ter um conhecimento. Então eu recomendo esse curso que está à disposição para que você possa se aprofundar e ter um amadurecimento, eu diria, teológico, acadêmico e também bíblico e espiritual, né? E você pode até ver, eu tenho pessoas que têm feito isso, as pessoas mesmo vão poder testemunhar se esse curso tem sido benéfico para a vida delas. Eu gosto de dizer, brincando, Douglas, se você gostou, né, recomende para o seu amigo, se não gostou, recomende para o seu amigo. Né? É brincadeira, mas na verdade você pode aproveitar esse material. Temos recebido bons testemunhos de pessoas que têm aproveitado e crescido no conhecimento das Escrituras. Na sua opinião, Sayão, quem deveria fazer esse curso? Ele serve para quem tem pouco conhecimento, tanto para quem tem muito conhecimento? Como que você enxerga? Olha, um dos desafios maiores que a gente tem na Bíblia é que Deus resolveu falar a nossa linguagem. Então, quem ensina direito, na minha opinião, não é a pessoa que fala difícil que ninguém consegue entender. A boa teologia é aquela que uma criança consegue escutar e falar, agora eu entendi. Então, esse curso, apesar dele ter um nível de profundidade, ele não é um curso elitista, no sentido, só uma pessoa que estudou 10 anos de teologia vai poder. Não, o curso ele é voltado para a pessoa comum. Para quem eu recomendo? Minha recomendação é para todo mundo que tem sede de ter entendimento da palavra de Deus. Religioso ou não religioso. Aliás, eu tenho tido surpresa da pessoa que às vezes nem é evangélica nada, vai atrás e começa a descobrir e conhece do assunto. Você que tem até uma caminhada de fé e talvez até tenha alguma função ministerial, é fundamental, porque quem está lidando com isso, aí você vai precisar disso o tempo todo. Então, o curso é recomendado para todo tipo de pessoa que tem desejo de aprender mais pela Bíblia. Qual é o grande diferencial? Ele vai te dar uma base aqui embaixo para poder estudar a Bíblia direito. Não tem como, num curso limitado, você estudar todos os livros, todos os textos da Bíblia. Senão esse curso seria um curso de anos, né? Aí você precisa fazer uma faculdade de teologia. Mas ele vai te dar os pontos fundamentais para você entender as coisas mais importantes do ponto de vista da história, da geografia, da mentalidade, do que aconteceu basicamente na história da teologia. Eu até ia perguntar para o senhor, né, aproveitando, o que é que o senhor ensina lá, né, o que é que tem lá dentro? Então, são exatamente essas aulas específicas que vão falar para a gente o que é uma visão de mundo do tempo bíblico hebraico, que história é essa desses manuscritos, quais são, onde eles estão e qual é o valor e como é que a gente entende esses manuscritos, o que a gente sabe sobre a história antiga, como é que era o ambiente cultural na época do Novo Testamento, como é que é o paralítico de Cafarnaum, eles subiram no telhado, aí tiraram as telhas, que tipo de telha era brasilite? Como é que era essa telha, né? Então, quer dizer, como é que é a vida dessas pessoas, como é que é a organização familiar, como é que é no Antigo Testamento, que esse negócio de Jebuseu, Filisteu, Hitita, de onde vêm esses nomes, que povos, eles existem, eles estão lá, quer dizer, todo esse contexto cultural, linguístico, histórico, geográfico, como é que a gente vê a importância deles para esse estudo bíblico bastante fundamentado, são trabalhados lá. Agora, tem uma coisa importante aqui, Douglas, é o desfecho disso, né? Ou seja, isso não pode terminar sem ter um enfoque prático. Então, a pergunta é, o que nós, como indivíduos e como comunidade da fé, precisamos reavaliar para a gente caminhar à luz de tudo a Bíblia daquilo que a Bíblia nos trouxe, né? Quer dizer, às vezes a pessoa tem uma mentalidade na cabeça que é tão diferente da Bíblia
E que com essa mentalidade ele lê o texto e ele se confunde, porque ele está com um sistema programado que não é o que está lá. E aí ele realmente fala, puxa vida, eu não estou entendendo direito esse negócio aqui. Então a gente prepara a pessoa para ler a Bíblia mais sintonizado com o texto bíblico e certamente aproveitá-lo de maneira que é muito adequada e benéfico para a nossa vida no sentido acadêmico, pessoal e espiritual. Como que essa pessoa, depois de fazer o curso, ela pode esperar que ela vai estar, assim, na sua opinião? O que você acha que essa pessoa vai... Olha, eu vou falar a verdade aqui. Ela vai ficar com sede. Olha. Porque é o seguinte, uma vez, muitos anos atrás, eu tive hepatite. Uma hepatite que não foi tão grave, mas eu fiquei impressionado porque eu gostava muito de comer aquele bife gostoso, frito, acebolado. Se eu sentisse aquele cheiro, ó, eu tinha pavor. Nossa, me dava um mal-estar. Eu falei, como é que uma coisa tão saborosa ficou tão ruim agora? E aí, por quê? Porque eu estava doente. Mas uma vez que eu me recuperei e sarei, o bifinho não teve como se livrar da minha disposição, né? Então, quer dizer... Por que as pessoas não têm, às vezes, sede espiritual? Por que as pessoas, às vezes, estão... hoje eu vou na igreja, hoje eu vou enviar mais uma mensagem. Por que a pessoa fica nessa condição? Porque ele está comendo a coisa sem sentir nenhum sabor. Uhum. Quando a pessoa entende, puxa, isso sempre embaralhou a minha cabeça. Então isso tem esse sentido. Puxa, esse texto que parecia confuso, agora, olha como agora... agora entendi, porque... É bem assim. Então, quer dizer, vai... Sabe aquele terreno cheio de pedra que você passou o trator, deu aquela limpada? Agora eu vou plantar. Então agora você vai sentir aquele desejo de eu vou plantar. Agora eu quero beber mais. Aquele restaurante surpreendente, falando, nossa, eu nunca comi um estrogonofe tão gostoso, nossa, eu vou voltar aqui. Então você sente essa vontade, essa disposição, porque, Douglas, com toda sinceridade, até hoje eu me encanto com a escritura. Mesmo ter estudado hebraico, grego, aramaico, um monte de coisa e tal, eu nunca consegui ainda me controlar diante de falar, caramba, olha que coisa, como é que esse texto está dizendo isso? E eu não tinha reparado esse detalhe, rapaz, esse é muito show de bola. Então, quer dizer, todos esses elementos, eles só são possíveis, né? Para você fazer a vitamina mista, você tem que ter os ingredientes. Se você não tiver esses ingredientes, você não vai conseguir. Então, esse curso tem um desejo de, como é que eu posso chamar assim, de trazer uma vitamina detox, né? Liberar o indivíduo para que ele agora fala, puxa, agora eu estou com vontade de ir no parque, de fazer exercício, de tomar uma vitamina de abacate ali, porque eu estou me sentindo bem. Então, esse é o propósito fundamental, porque quando a pessoa é religiosamente desencaminhada por um ensino que é problemático, ela se torna um ser humano pior. E ela se torna um religioso que faz com que as más orientações religiosas o tornem uma pessoa mais embrutecida, problemática, infeliz e que vive mais prejudicando do que ajudando. Mas quando a gente bebe água limpa, meu amigo, aí a coisa, como se diz, sai da frente. A gente sai chamando o urubu de meu louco e comemorando a coisa bonita que tem aí na fé. Muito bem. Então aí, pessoal, a gente tem essa possibilidade de você poder adquirir esse curso com o Luiz Saião. Quem mexeu no meu livro, a gente vai disponibilizar o link para você na descrição, você vai ter acesso, o pessoal vai estar divulgando para você poder clicar. E como o próprio Luiz Saião falou, qualquer pessoa pode adquirir. Serve para quem já tem para quem tem pouco conhecimento e está começando, serve para quem já tem bastante conhecimento, mas quer aprender um pouco mais e vai ficar um gostinho de quero mais depois que fazer o curso aí, porque vai despertar em você o interesse para se aprofundar ainda mais nas escrituras e nada melhor do que estar com um mestre, um professor como o Luiz Saião aí direcionando você nessa caminhada. Hoje eu procuro direcionar minha caminhada cristã
com o Luiz Saião para entender essas escrituras no seu contexto original, conforme a gente aprendeu aqui. Nada melhor do que você entender a coisa da forma correta para que você possa evitar deslizes, você possa evitar equívocos e ter interpretações mal fundamentadas que vão te fazer passar vergonha ou então vão prejudicar alguém, fazendo com que você ensine algo de uma forma errada. Então, tem muita coisa boa aí, Saião. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu acredito que esse curso, ele não só vai ajudar muita gente, como também vai permitir que muitas pessoas comecem a ter essa interpretação correta, e foi algo realmente importante aí que as pessoas podem ter acesso hoje. Então, eu quero dizer também para você que você tem condições especiais aí, né? Então, a gente vai depois disponibilizar as condições especiais para você, por você estar aqui hoje participando do Espiritualmente Podcast. Então, vai ter condições exclusivas, bônus exclusivos para você que está participando aqui. E para as pessoas que clicarem nesse link aqui que a gente está disponibilizando, nesse momento, você já vai sair ganhando aí com muitos benefícios que a gente vai estar trazendo para você, tá bom? Saião, considerações finais. Muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade. Douglas, hoje mesmo eu postei um texto no meu Instagram, e ali eu conto a história de um rapaz, né, que foi ler a Bíblia. O homem era sorriso puro, feliz por ter encontrado a graça e a fé, e daqui a pouco ele chegou lá e leu um texto que dizia que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Estava lendo Atos 13, né? O homem ficou muito bravo, vendo todo o contexto. Ele falou: imagina, isso é um absurdo. Eu sou muito melhor que Davi, eu nunca matei, eu nunca adulterei. Que história é essa? Eu conheço a história de Davi. Eu não aceito que ele é o homem segundo o coração de Deus. Você sabe que naquele dia, já faz bastante tempo, eu fiquei desesperado. Eu falei: rapaz, como é que eu vou ajudar esse cara? Ele estava tão bem, foi ler a Bíblia e deu ruim, né? O que houve? Aí eu falei assim: como é que eu faço para proteger as pessoas de lerem coisas na Bíblia que elas não estão com condições de ler? Então eu fiquei com vontade de consertar a Bíblia. Olha que doideira, né? Eu vou precisar arrumar isso aqui, né? Tem muita gente querendo fazer isso hoje. E aí eu fui, né? E aí eu falei: como é que ele vai entender que Deus não nos trata por aquilo que fazemos? Porque se fosse assim, ninguém estaria de pé. O primeiro a ser fulminado seria o Luiz Saião. E então, como é que ele vai entender que limpo é aquele que sempre se lava e não aquele que nunca se sujou? Muito bom. Então, ele vai demorar um pouco para entender isso. E eu fiquei naquela, né, meio sofrendo por dentro. E foi interessante, porque depois, com o tempo, ele foi, né, passando aquele momento e tal. E passou, e depois ele foi entendendo, devagarzinho a gente foi explicando, aí o sorriso do meu amigo voltou. E aí, naquele momento, quem na verdade precisava aprender alguma coisa era eu mesmo. Porque eu queria uma Bíblia, a minha imagem e semelhança, que só me trouxesse coisas legais, que eu concordasse com ela. O que acontece? A Bíblia é imprevisível. A Bíblia nunca poderá ser dominada pelo ser humano criador de ídolos que quer fazer um Deus à sua imagem e semelhança. O que é legal na Bíblia? Ela é sempre surpreendente. Ela sempre tira o nosso chão. Você quer. Por isso ela é diversificada. Por isso que a leitura dela cria dúvidas na gente. Essas dúvidas são importantes. Elas precisam amadurecer numa direção. Por isso, ela trabalha uma diversidade de coisas que a cabeça limitada humana, ainda mais com essa nossa cultura tão racionalista e dominante, até mesmo pós-moderna. Aí eu entendi por que a Bíblia e a palavra divina humilha a sabedoria dos sábios. Por que a tentativa de agarrá-la e fazer com que ela funcione do jeito que a gente quer não dá certo? Então eu aprendi a ser lido pela Bíblia e não simplesmente a ler. Eu entendi a força, a grandiosidade, o poder, a magnitude, a sabedoria, a amplitude do texto, e mesmo sendo tão devagar e incapaz,
Deus me quebrou. E aí eu me coloquei assim, numa sintonia que eu acho que foi diferente com o texto, e cada dia eu só segurando a boca aqui de admiração e aí eu entendo por que a Bíblia é imbatível. Por isso que em qualquer lugar, em qualquer época, as suas histórias, os seus conselhos, os seus ensinos são as coisas mais profundas e impressionantes que o ser humano pode experimentar. Por isso, simplesmente leia a Bíblia, estude a Bíblia e deixe a Bíblia mexer com a sua vida. E que Deus nos abençoe. Muito bem, então você aí que quer ser lido pela Bíblia, você que quer ter mais contato com o Luiz Saião, você que quer se aprofundar nesse conhecimento tão apaixonante que é o conhecimento das Escrituras, faça parte de todos os alunos do Luiz Saião no curso Quem Mexeu no Meu Livro, com condições especiais, únicas e exclusivas para todos vocês que estão aqui com a gente participando desse podcast. Clica aqui embaixo, faça a sua inscrição e venha estudar, porque alguém mexeu no seu livro, meus amigos, e aqui Luiz Saião vai ajudar você a colocar tudo isso no lugar. Então, bons estudos!